A floresta mais assombrada do Japão, do canal Amin Wake. Deixa eu um like já. Imagine um lugar com uma atmosfera pesada, uma enorme carga negativa, cercado de diversos mistérios, relatos, encontros e os últimos 55 momentos de pessoas que seguidores. passaram por ali. Uma floresta silenciosa, onde é normal ouvir o Isso próprio aí, coração ô batendo, Matheus, eu vou onde fazer bússolas e depois lá lanternas deixam de no funcionar. Discord do canal. Árvores altas o suficiente para esconder 3 horrores em pessoas já seus tá garantido galhos, de ganhar e já. quando vistas de cima, lembram um mar de árvores. Pera, deixa eu pausar pra raciocinar aqui. 3 pessoas já vai ganhar o... É meio como se fosse um VIP aqui da Twitch, tá ligado? Seguidor meu. Eu não sei qual é o nome, não sei se é sub, não sei se é VIP que fala. Mas 3 já tem VIP garantido. A Bren, o James e mais um que eu não vou lembrar o nome, eu vou ter que ver depois, que eu salvei o nome. Daí os outros vai ser sorteado lá no canal, lá no... Como é que é o nome? Lá no Discord do canal. Vai ser sorteado. Daí é só você entrar lá, daí a gente vai fazer o sorteio lá. Pera aí, agora eu vou ter que reiniciar de novo aqui. A floresta mais assombrada do Japão. Amin Wake. Imagine um lugar com uma atmosfera pesada, uma enorme carga negativa, cercado de diversos mistérios, relatos, encontros e os últimos momentos de pessoas que passaram por ali. Uma floresta silenciosa, onde é normal ouvir o próprio coração batendo, onde bússolas e lanternas deixam de funcionar. Árvores altas o suficiente para esconder horrores em seus galhos, e quando vistas de cima, lembram um mar de árvores. Uma floresta com trilhas que não levam a lugar nenhum, onde muitas pessoas seguiram para nunca mais voltar. Essa é a floresta mais assombrada de todo o Japão. Seu nome, quando traduzido, pode significar Planície das Árvores Azuis ou Campo de Árvores Verdes, dado o uso flexível da palavra Ao em japonês, que pode significar tanto azul quanto verde, especialmente quando referida à natureza. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse lugar e comentar também a respeito de um dos vídeos mais sinistros feitos nessa floresta. E eu já aviso que esse é um tema pesado, e que por conta de todo o vídeo que eu vi possuir restrição, eu vou tomar o maior cuidado possível, então desde já, peço perdão pelas minhas palavras. Mas bem, caso não me conheça, meu nome é Min, e hoje vamos explorar novamente horrores ocultos em florestas assustadoras. Pior que esse canal é bom, velho. Inquisito de terror é muito bom. A floresta fica na base noroeste do Monte Fuji, no Japão, ocupando cerca de 35 km². O solo da floresta é feito de lava vulcânica solidificada, resultado da última erupção do Monte Fuji, por volta do ano 864. Seu solo é poroso e irregular, dificultando o crescimento de raízes profundas, o que faz com que as árvores cresçam tortas e entrelaçadas, como se estivessem se agarrando umas às outras para sobreviver. Um dos aspectos mais perturbadores da floresta é o silêncio absoluto. O solo poroso e o entrelaçamento das árvores absorvem os sons, criando uma sensação auditiva de isolamento total. Alguns exploradores relatam que é possível ouvir o próprio coração batendo, ou vozes que parecem vir de lugar nenhum. Esse silêncio opressor, segundo estudiosos, contribui para o estado psicológico de quem entra ali com aquelas certas intenções, intensificando o sentimento de desconexão com o mundo. Desde a década de 50, a floresta ficou conhecida como um dos locais mais frequentes para suicídio do mundo, e apesar do governo japonês evitar divulgar números atualizados para desencorajar o efeito Se eu ia nessa contágio, floresta de jeito nenhum. estima-se que dezenas de Fazer o pessoas que sejam lá? Nem de encontradas floresta por eu ano, gosto. nas árvores Ficar em ou no casa meio de mesmo. trilhas deslocadas. Apesar de ser possível visitar a floresta Olha aí, quando mano. quiser, sua E num trilha breu está desse aí de limitada até noite onde não as curte de pessoas jeito podem nenhum. ir, e é comum no meio do caminho encontrar placas deixadas pelas autoridades, que falam coisas como: sua vida é um presente precioso, pense em sua família, você não está sozinho. Pô, ir numa floresta que a Voluntários e galera equipes vai de pra se busca patrulham suicidar, a área velho. Não vou não. regularmente. Muitas vezes encontram cordões presos das Não tenho árvores, coragem não. usados por pessoas que entram na floresta e pensam em retornar, mas nem sempre voltam.
No folclore japonês existe a figura dos Yurei, espíritos de pessoas que deixaram nosso mundo de forma violenta ou trágica, e que permanecem presas ao mundo dos vivos. A floresta é tida como assombrada por esses espíritos, com muitos exploradores relatando sentir presenças, escutar sussurros ou verem sombras no canto dos olhos. Apesar de parecer algo consideravelmente recente, a ligação do lugar com a própria vem lá da era feudal, com um ritual antigo chamado de Obasute, que era um tipo de sacrifício silencioso, onde quando famílias pobres eram tomadas pelo desespero, abandonavam idosos e doentes na floresta. Muitos acreditam que até hoje as almas dessas vítimas jamais encontraram descanso, condenadas a vagar eternamente em meio a árvores e galhos retorcidos. E aí eu vou fazer o que Para lá? não se perderem, Eu é não vou comum lá não, que mano. visitantes Maluco. deixem cordões ou Fazer o fitas que lá? presas às árvores, Nem pra tirar marcando foto. o caminho de volta. Mas há quem afirme ter seguido sua própria trilha marcada, e mesmo assim, se viu voltando ao mesmo ponto, como se estivesse andando em círculos. A vegetação é tão densa que a luz solar mal penetra as copas. Durante o inverno, o nevoeiro é espesso e constante, cobrindo a floresta com uma névoa densa que desorienta até mesmo os mais experientes. Relatos sobre a floresta falam de sons inexplicáveis, passos que seguem de perto, mas não deixam pegadas, gritos abafados à distância, galhos que estalam sem vento. Não há certeza se são fenômenos naturais, alucinações provocadas pelo isolamento ou algo mais. A geografia da floresta não é apenas estranha, é hostil ao senso Fazer de um churrasco direção na e à floresta? lógica humana. E talvez seja por isso que tantos relatos, reais ou não, Nossa, tenham maluco. nascido ali, em um lugar onde a própria floresta parece estar viva e consciente. Minha mãe sempre fala pra mim, tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Ah, os vivos tem como você fugir deles, agora os mortos você nem vê. O bicho fica te seguindo, vem até você, você nem vê de onde veio. Não, eu tenho mais medo dos mortos que dos vivos. Você tá maluco? Infelizmente o vídeo que eu ia comentar sobre nessa parte aqui do vídeo tá com problema de direitos autorais. Então, como eu não quero perder o trabalho que eu passei a semana inteira fazendo, eu vou deixar minha narração com outro vídeo de fundo. E em pontos importantes eu vou estar utilizando imagens desse vídeo, que assim eu acredito que não terei problemas. Então, desde já peço desculpas por essa parte do vídeo ficar pouco imersiva, mas né, é o YouTube, fazer o quê? O vídeo que eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa floresta se chama Passando a Noite na Floresta do Sul, do canal Overnight, que é focado na proposta de passar a noite em lugares supostamente assombrados. Nesse vídeo, nós iremos acompanhar um grupo de 4 amigos que resolveram visitar a floresta entre o Pra horário quê? de meia-noite e meia até quase as 5 da manhã. Pra que os caras Logo na quiseram entrada- ir esse exato horário, nessa noite, nesse lugar, só pra filmar? Vai filmar... O que eles esperam achar nesse lugar, mano? O que os caras esperam achar nesse lugar? Explica. Porque, pô, você vai numa das florestas do Japão, que é considerada mais assombrada, que é um lugar que a galera vai pra normalmente, né, se desviver, se pode dizer por assim. Né? Porque lá, e querendo ou não, o Japão é um dos países com mais pessoas que se desvive do mundo, por assim dizer. Eu posso dizer por assim pra não dizer aquela outra palavra que eu acabei dizendo agora há pouco, sem querer. Pô, mano, o cara quer ver merda, não é possível, Da mano. floresta eles já notam algo estranho, uma van estacionada bem na frente, que parece estar parada ali há um bom tempo. Eles então adentram na floresta e começam a explorar a trilha principal, que apesar de logo de cara sentirem uma vibe pesada, é um caminho tranquilo. Isso até chegar em uma espécie de corda, que demarca a área limite para visitantes, e quem geralmente passa disso é porque está pensando em fazer alguma coisa. Eles passam por cima da corda e seguem por aquele caminho, e logo de cara já encontram o que parece ser um pedaço de fita em uma árvore, deixado por alguém que passou por ali e não queria se perder. Mais à frente eles aproveitam também para marcar o seu caminho, colocando fitas nas árvores, para não perderem de vista seu caminho de volta. Albion. Seguindo por aquela trilha deslocada, além das fitas que eles estavam colocando, eles encontram mais outras deixadas por pessoas que passaram por ali. E talvez um dos vestígios mais perturbadores que eles encontraram foi um pedaço de corda no chão. E meu amigo, nem a pau que eu olharia para cima depois de encontrar alguma coisa assim. No meio do caminho eles conversam sobre suas descobertas, sobre como é muito provável que a pessoa que deixou aquelas fitas já não esteja mais entre nós.
Mais adiante no caminho, eles encontram uma fita azul, acompanhada de uma corda presa entre duas árvores, como se alguém estivesse tentando avisar os curiosos que, se passar dali, vai encontrar algo que não gostaria de encontrar. Nisso eles param para discutir a ideia de passar daquele ponto, com Elton, o que está gravando o vídeo, falando que se eles continuarem, podem acabar vendo algo que vai marcar suas vidas para sempre, e que quem deixou aquilo muito provavelmente era o dono daquela van que parecia estar abandonada por volta de 1 mês. Então, se eles continuassem, era muito provável que encontrariam o dono da van, ou o que sobrou dele. O grupo então concorda em seguir aquele caminho, porém no primeiro indício que eles fossem encontrar algo mórbido, voltariam imediatamente, já que eles estavam ali somente para passar a noite, e não para encontrar o que sobrou de alguém em uma árvore. E eu tô totalmente de acordo com eles, diferente de um certo youtuber que também veio nessa floresta, e literalmente filmou um cadáver e ainda por cima fez piadas. O grupo desse vídeo trata a situação com o maior respeito, e sabe que é um limite que não deve ser cruzado. Algo estranho que começa a acontecer assim que eles avançam é que o áudio da câmera do Elton começa a bugar, apresentando uma espécie de ruído metálico estranho, como se tivesse algo interferindo na gravação. Não demora muito até eles encontrarem algo bizarro, pouco depois de seguirem além daquela corda. Eles veem o que seria uma tenda de alguém, e nisso começam a ouvir barulhos pela mata ali perto, e saem correndo, quase perdendo o caminho que marcaram com fitas vermelhas. Eles então começam a falar em voltar, que era uma péssima ideia continuar aquele caminho. Mas Elton diz que eles precisavam voltar até a tenda para verificar, que eles vieram até o Japão e dirigiram 4 horas para chegar até ali. Ainda era muito cedo para voltar. O grupo então acaba concordando com ele, com muito receio, e então retomam um caminho em direção ao lugar onde encontraram a tenda. Nisso, além do áudio da câmera bugando muito, as lanternas de 3 deles começaram a falhar, os obrigando a usar a lanterna de seus celulares. E meu amigo, se isso não é um baita sinal de que não é uma boa continuar, eu não sei o que é. Pra piorar, além do áudio ficar ainda pior, um deles começa a passar mal e vomitar, muito provavelmente por conta do medo e nervosismo. Mas Elton diz que em situações paranormais ou em ambientes assombrados, pessoas tendem a passar mal. E a esse ponto, eu já não duvido que seja algo assim que tenha acontecido com esse mano. Mas enfim, o cara se recupera e eles continuam em direção à tenda. Em certo momento, uma das lanternas de pulso volta a funcionar, porém piscando. E então eles decidem desligar a lanterna dos celulares para economizar a bateria, e seguem o caminho com aquela luz falhando. Não, os caras já tá vendo que o lugar tá é quase como se em qualquer dando flash sinais da lanterna que não é pra entrar e eles vão entrando. Assustador aparecer do nada. Eles então chegam até a barraca e decidem se aproximar lentamente para investigar. Após supostamente terem visto alguém sentado ali perto da barraca, imóvel e provavelmente sem vida, eles decidem voltar. E ao saírem da floresta, acionar as autoridades para virem investigar. O mais bizarro é que no caminho de volta, a maioria das fitas que eles colocaram nas árvores havia sumido, como se alguém tivesse arrancado das árvores. A sorte deles era que estavam entre 4, e juntos conseguiram lembrar de memória o caminho que fizeram, e então ao nascer do dia, conseguiram deixar a floresta. Esse, na minha opinião, é o vídeo mais bizarro gravado nessa floresta, já que eles de fato encontraram algo, e o fato da câmera e as lanternas deixarem de funcionar torna tudo isso bem perturbador. Mas se você não é de acreditar nessas coisas, eu tenho uma possível explicação lógica, pelo menos para a falha de equipamento. Se lembram que eu falei que o solo da floresta era feito de lava vulcânica? Pois é, esse mesmo solo também é rico em ferro, e pode muito bem ser isso o responsável pela interferência nos equipamentos eletrônicos e nas bússolas. É muito estranho pensar que ali onde eles estavam, era muito provável ter algum corpo ali nas redondezas. Não só perto daquela tenda, mas em toda a floresta, podendo eles estarem rodeados de corpos enquanto caminham por aquela trilha abandonada. Sinistro. Assombrado ou não, a floresta é um reflexo de problemas sociais profundos enfrentados por muitas pessoas no Japão. A pressão por desempenho, o isolamento emocional e a dificuldade de falar sobre saúde mental são elementos silenciosos, mas intensos, que empurram muitos ao limite. Por trás do aspecto místico, existe uma floresta que se tornou um símbolo do silêncio emocional, um lugar onde pessoas em desespero buscam um fim, e onde outras tentam entender o porquê. O Japão possui uma das maiores taxas de suicídio entre os países desenvolvidos, apesar dos esforços recentes para reduzir esse número.
Muitos que caminham por essa floresta não fazem por uma curiosidade mórbida, mas sim por uma dor invisível que se acumula dia após dia. A floresta não carrega apenas histórias de terror, ela carrega memórias humanas, e talvez, mais do que temê-la, o que precisamos é escutar o que esse silêncio nos diz. E se você por acaso estiver enfrentando um momento difícil, saiba que essa não é a única saída. Você não está sozinho, sua vida importa. Procure ajuda, fale com alguém. Existe uma luz, mesmo que distante, esperando por você. E às vezes, o primeiro passo é simplesmente dizer: eu preciso de ajuda. E bem, Em resumo, se vocês são cagão que nem eu, não entra nessa floresta não, hein? Fica em casa mesmo, vai dormir, vai ver seus vídeos. Melhor coisa que pode fazer. Bom, mais um vídeo do canal Amin Wake, a floresta mais assombrada do Japão. Como sempre, vídeo muito bom.